Olá, seja bem-vindo! Eu quero falar nesse vídeo de reforma, como nós fizemos a reforma nesse apartamento de 1/4 aqui pertinho da Avenida Paulista e como as pessoas estão rentabilizando com imóveis como esse daqui, onde você compra na planta e depois você aluga ele. Então eu quero contar todos os passos de como foi a reforma desse apartamento e também te contar como nós fizemos a produção dele. Inclusive eu deixei umas peças separadas aqui para a gente fazer essa montagem juntos da produção final e como a gente faz também a produção para as fotos. Muitas pessoas acreditam que o homestaging, ele entra na parte final, onde a gente vai colocar as almofadas no lugar, onde nós vamos colocar o vasinho de planta, e quero trazer para vocês que é muito pelo contrário. A gente entra pensando no conceito desde lá do começo. E para isso, nós temos parceiros, arquitetos, engenheiros, designers de interiores que fazem algumas partes, talvez de um projeto maior que precise de uma reforma. Aqui, como eu sou formada em design de interiores, atuo nessa área há 20 anos, a gente também desenvolve todos esses projetos desde a parte de reforma inicialmente. E se precisa quebrar uma parede, algo um pouco mais estrutural, emitir uma RT, a gente tem parceria com engenheiros que nos apoiam nessas fases que são importantes. Então a parceria ela é muito válida. E nós também temos parcerias com corretores que ajudam os nossos clientes a vender, alugar rápido os imóveis que nós produzimos. Então é toda uma cadeia de pessoas ali envolvidas para que a gente tenha sucesso nessa operação. Por isso eu penso o trabalho que nós fazemos de stager como se fosse o maestro de uma orquestra, onde a gente rege todas aquelas pessoas para que o nosso cliente tenha o maior resultado financeiro lá na frente. Porque, gente, no mercado imobiliário, tempo parado é dinheiro perdido. Tem um cliente que ele contratou só a fase de conceito, mas não contratou a gente para fazer a parte de administração da reforma, a parte final ali de montagem, e ele já está há mais de 2 meses com o imóvel parado, sendo que ele poderia estar rentabilizando, mas ele não quis fazer esse investimento, então ele já está perdendo muito dinheiro, porque com o rendimento desses apartamentos, ele já teria pago a gente, já teria sobrado dinheiro também. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho e acaba perdendo dinheiro que você não vê pelo tempo que aquele imóvel está parado. Ou você não investe numa estratégia de marketing, não investe no homestaging, pensando que você vai fazer o básico e que aquele imóvel vai alugar e ele acaba não alugando ou não vendendo porque você não pensou nessa estratégia. E hoje o mercado está muito concorrido, não é para amadores. Esse apartamento aqui, a gente finalizou ele no final do ano, então a gente colocou as fotos, e fez a divulgação para a locação dele, uma locação anual, no começo do ano, em torno de 20 dias mais ou menos, ele já foi alugado por um valor um pouquinho acima da média aqui do condomínio. Então é um trabalho que ele tem muito resultado e é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Começando com a etapa de reforma. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês a planta deste apartamento. É um apartamento pequenininho e o que a gente faz, tá? A gente pensa no público final. Nós pensamos em quem vai alugar este imóvel, quais são as necessidades dessa pessoa. Quando nós pegamos a planta deste apartamento, o que a gente analisou? Qual que era o público-alvo desse apartamento? E o que a gente pensou? Se eu integro ele com o quarto, ele vai parecer um pouco maior, vai. Porém, eu tenho menos funções para o apartamento, isso vai diminuir meu público-alvo. E eu fico sem armário de quarto. Então, era o desejo da minha cliente, ela é uma cliente um pouco mais conservadora, colocar para alocação anual. Então, era legal porque a gente conseguiu manter um armário grande no quarto, não integrando os ambientes. Outro ponto importante que é, por exemplo, esse sofá aqui, ele é um sofá-cama, porque a gente pensa o seguinte:
Se eu vou receber uma pessoa, aluguei o apartamento, meus pais vêm para ficar, né, comigo, onde eles vão dormir? Eu quero receber um amigo, o que eles vão fazer? Então, onde eles vão ficar? Então, a gente colocou aqui um sofá-cama. Esse móvelzinho aqui da frente é um móvel que ele tem rodinha, então eu consigo tirar ele daqui, levar ali para o cantinho, eu consigo abrir o sofá. E pensando em economia, a gente não integrou a sala com a varanda. A gente já fez isso em outros apartamentos, aqui a gente decidiu não fazer por conta de custo, porque é um valor alto envolvido, você vai ter que quebrar, nivelar piso, fazer fechamento de sacada, então tudo isso é muito caro, né? Vou ter que esconder a máquina de ar-condicionado, então a gente decidiu não fazer isso por economia. E o apartamento ele já estava bem prontinho, mas a gente precisa gerir todas as pessoas que estão aqui dentro. Então, o rapaz que coloca o papel de parede, o outro que vai fazer a pedra, a marcenaria, escolher os móveis, olhar cronograma de todo mundo, a parte de pintura, é muita gente envolvida nesse processo, por isso que é importante você ter um profissional te acompanhando. E a gente fala muito disso também lá dentro da mentoria Esteja de Sucesso. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa área de reforma, a gente tem um módulo sobre isso e a gente tem encontros a cada 15 dias para tirar dúvidas e trazer também os trabalhos que eu estou desenvolvendo aí, compartilhando com vocês. Então, da parte de reforma, foi isso que a gente fez aqui nesse apartamento. Mexemos minimamente na estrutura, mas tivemos que fazer algumas adequações e gerir todo esse processo que dura em torno de 2 meses e meio, mais ou menos, para um apartamento desse, por conta principalmente da marcenaria, que demora mais tempo para ser entregue. E agora, o que eu quero fazer de diferente dos outros vídeos por aqui? A gente separou a parte decorativa e eu quero fazer essa montagem junto com vocês. Topa fazer essa montagem junto comigo da parte decorativa? E aí eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário também que me ajuda bastante a ranquear e compartilhar com outras pessoas. Se você é investidor e gosta desse tipo de vídeo, traz algum conteúdo útil para você, ou se você quer entrar na mentoria, se especializar em homestaging e começar a fazer isso nos seus próprios imóveis para rentabilizar ou fazer isso como uma nova fonte de trabalho. Então, fez isso já? Deixou o like aqui embaixo, compartilhou. Agora eu quero mostrar para vocês todos os detalhes que a gente vai trazer aqui para deixar esse ambiente ainda mais encantador. Ó, já me arrumei aqui, tirei o casaco para a gente começar a fazer essa montagem. Eu já deixei separado plantas, a parte de mesa posta, que a gente sempre gosta de fazer aí nos imóveis que a gente trabalha, nessa parte final de produção. A nossa base, ela já tá pronta, então o sofá já chegou, a gente já colocou os quadros, papel de parede, fez todas as instalações de televisão, eletrodomésticos necessários e, gente, uma coisa muito importante, a faxina, né? O apartamento já tá limpinho, só pra gente entrar com as peças decorativas, mas tudo isso daqui foi pensado lá no começo, meses atrás. Então, a cor que a gente ia pintar as paredes, o que a gente ia colocar aqui nessa parede, como que a gente ia fazer o layout, porque o layout inicial não era desse jeito aqui, era as cadeiras viradas de frente para a parede, e eu não gostei muito desse layout, eu não gosto muito quando você senta virado para a parede, eu acho isso muito ruim, principalmente quando você tem um casal, né? Se você pensa em casal, se você pensa que você tá com um amigo, ficar comendo de frente para a parede é muito chato. Então, a gente mudou esse layout e eu fiz essa ilha também para a gente ter mais armazenamento na cozinha, pensando no público de locação anual. Um detalhe importante, tá? Que é uma dica muito valiosa, é se você tá fazendo um imóvel para temporada, pense que talvez um dia você possa alugar ele anualmente. Por exemplo, veio a pandemia, fechou tudo, não podia alugar por temporada. Então você faz o que nessa situação? Aluga anualmente, mas se você tivesse preparado para um Airbnb, talvez ia ser mais difícil de você alugar anual, por exemplo, se você tivesse pensado em colocar um frigobar ou, né, uma arara em vez de um armário. Então tem que ter isso em mente, porque o cenário pode mudar
e em algum momento talvez seja vantajoso alugar anualmente. Então pense em possibilidades. E é o que a gente faz aqui, né? Diariamente. Então, para nossa produção final aqui, eu falo aquela cerejinha do bolo, a gente já deixou separada a parte de plantas e a parte ali de acessórios decorativos e mesa posta. Eu vou começar a fazer essa produção lá pela varanda. Então, na varanda, a gente fez uma caixa de ar-condicionado em madeira ali que é resistente a chuvas, intempéries, para trazer um ar também um pouquinho mais rústico de natureza para o imóvel. E a gente vai utilizar ali naquele espaço plantas para realmente trazer esse verdinho aí para dentro do espaço. Gosto muito dessas plantinhas que são pendentes aqui, tá? E, gente, é tudo planta artificial. A gente precisa saber escolher as plantas artificiais para que elas se pareçam o mais real possível e não fique uma coisa brega. Então, a gente gosta muito dessas que são bem verdinhas aí. Eu quase nunca uso plantas que são muitas flores, não gosto muito. A ideia é trazer mais esse verdinho para dentro do espaço. Então vamos comigo lá na varanda pra gente começar a nossa produção. Ó, aqui fora tá muito barulho, que a gente tá muito perto da Avenida Paulista, aqui é a Brigadeiro Luiz Antônio, então faz muito barulho. Eu vou falar um pouquinho mais alto, tá? Aqui fora. Então eu gosto de colocar essas plantinhas, por exemplo, aqui na quina, porque quando eu faço a minha foto entrando pela porta, eu consigo já enxergar a plantinha aqui e não fica a quina do móvel. Aqui atrás a gente colocou essa que é mais alta para dar uma presença maior. Então eu também gosto de usar plantas altas. Senão você coloca uma planta muito pequenininha, ela acaba sumindo na decoração, tá? Então aqui a gente trabalhou com essas plantas e também não coloca coisa demais, senão fica muito poluída. A ideia é que a pessoa veja que ela tem espaço. E aqui fora a gente vai fazer a mesinha do café com umas almofadinhas bem fofinhas. Mas deixa eu te mostrar uma coisa antes. Aqui a gente trouxe uma mesinha pra cá, que é uma mesinha de design com tampo em mármore, porque resiste. A gente não fechou por conta de custo, né? Eu falei pra vocês. E eu acho que também é legal ter um espaço mais aberto. E aqui outro detalhe que eu acho que é bem importante, esse banco aqui, pessoal, ele é um baú, dá para guardar coisas aqui dentro. A gente fez ele de uma forma simples para economizar, mas se a pessoa consegue colocar em caixas organizadoras, tudo, ela consegue aproveitar esse espaço aqui para colocar coisas dentro. Então é também uma ideia de utilidade e que ajuda na decisão aí de quem está buscando um imóvel para morar, ter mais locais de armazenamento. Agora a gente vai lá na cozinha buscar a parte de acessórios para a gente fazer ali a nossa mesa posta, o nosso banquinho. Ó, lá fora a gente decidiu colocar um vasinho altinho como esse, com uma corzinha puxando por um terracota, que é a cor que a gente está usando em elementos aqui para trazer aquele aconchego no imóvel. E também separamos uma parte de cafezinho, porque aqui nessa mesa a gente decidiu que a gente vai fazer uma mesa posta com pratos, taças. Então lá na sacada a gente fez um cafezinho, então as xícaras do café, ó, colheres, o bolzinho. Então a gente vai montar isso ali e depois a gente entra com algumas coisinhas de comidinhas para dar aquele charmezinho e ter cara de lar. Então vamos lá montar aí comigo para vocês verem aí o processo todinho. Vamos lá. Então eu vou trazer essa mesa um pouquinho mais para cá para mostrar a circulação, tá? Vou até sentar aqui no banquinho para vocês verem, ó. Então eu monto aqui os pratinhos, coloca aí as xicrinhas, tem os bolzinhos que a gente coloca umas comidinhas, né? Tem a parte dos talheres e vai a plantinha aqui também. Eu vou lá buscar a plantinha.
se eu deixo só assim, eu acho que fica muito, tudo muito branquinho, tudo muito sem graça, né? Então o que a gente traz? Além da comida, a gente vai trazer as almofadas aqui no fundo, porque essa parede ela é um pouquinho áspera, então também traz uma sensação não traz aquela sensação de aconchego que a gente gostaria. Então vou lá buscar as almofadas pra gente concluir aqui esse espaço. Ó, aqui a gente decidiu trabalhar com esse tomzinho, que é um tom cru, digamos assim. O tomzinho de cinza, que a gente está usando em alguns detalhes, por exemplo, como no tapete. E também o terracota para trazer aquele acolhimento que a gente fala, é uma cor que a gente usa muito, né? Aquela cor meio que de tijolo. E aí você faz um cantinho super gostoso e depois a gente entra aqui com a parte dos alimentos. E olha só a foto, como é que fica depois. Fica assim um charme e é algo que a gente traz uma sensação gostosa para a pessoa e mostra o potencial, o que ela pode estar fazendo aqui nesse espaço e diferencia de outros imóveis que talvez não tenham pensado aqui nessa arinha como a gente pensou, otimizando todos os espaços. Então a nossa varandinha já foi concluída aqui, vamos ali para dentro que eu quero mostrar o que a gente pensou aqui e sair desse barulho ali de fora. Nossa, já tá muito melhor aqui dentro, gente, vocês não têm ideia. E tá mais fresquinho também. Então, para esse apartamento, a gente quis trazer esse ar mais sofisticado, mas também um pouco minimalista e trazer realmente os detalhes de cor nos acessórios, como almofadas, quadros. E aí, pra cá, o que a gente planejou? Colocar a almofada aqui, que eu vou lá buscar, e colocar uns acessórios aqui no rack. O tapete já tem, cortina já tem, já foi instalado, então é só esse detalhezinho final que precisa. Já peguei aqui a almofada. Pra cá, gente, a gente colocou uma almofada de tricô, que é uma almofada ali mais chique, mais sofisticada, que dá, né, essa sensação. Então, para imóveis de alto padrão, o que diferencia, né? Eu posso colocar uma almofada, ok, mas para imóveis de alto padrão, eu preciso trazer elementos que sejam realmente mais sofisticados, e aí a gente faz isso com os acabamentos. Então, por exemplo, essa almofadinha aqui de tricô, fofinha, em vez de uma almofada lisa, que, por exemplo, é mais barata. Então, a gente precisa ter aí esses cuidados. E a manta também ali, ó, quase do mesmo tom, para trazer essa ponta, né, esse pontinho de cor para o espaço. A manta veio para esse cantinho aqui, ó, do sofá. E vocês já viram, né? Esse sofá, ele tem bastante almofada, ó. Ele tem já 4 almofadões, você não precisava colocar muitas almofadas porque ele já tinha. Então, a gente trouxe só a manta, também não queria ficar muita cor. Então, a gente trouxe uma composição mais monocromática do terracota com terracota, mas é um tomzinho diferente ali do outro. Então você é um convite para a pessoa assim que realmente entrar dentro do ambiente. Agora a gente vai produzir essa parte aqui do rack, ele é pequenininho, então não dá para inventar muita coisa. Então eu já falei aqui, né, eu gosto de coisas mais altas que dão uma boa presença. E como a gente estava usando uma paleta mais neutra, eu trouxe esse conjunto de vasinhos em verde, porque a gente já tá dentro da paleta de cores aqui, bem minimalista, do tom de terracota, verde, e aí a gente faz a composição aí no cantinho com os vasinhos. Então a gente colocou pouca coisa, mas já deu uma presença aqui para esse rack. Indo para a mesa posta, pessoal, vamos lá. Eu escolhi essas cadeiras aqui, ó, de telinha, tá vendo? Porque elas ficam leve, é vazado, não suja, igual, por exemplo, um tecido que você fica pegando. Então, eu uso muito essas cadeiras. E ela é tipo uma poltroninha, que dá pra eu tirar daqui e levar pra varanda. Então, chega ali 3, 4 amigos, querem ficar na varanda, você consegue pegar essa cadeira, levar pra lá e ficar lá fora apreciando aí o final de tarde. E aqui na mesa posta, ó, já deixei as coisas separadas pra gente produzir esse espacinho aqui.
Então, a gente já tem aqui, ó, uma base de madeira. Então, trouxe esse suplá redondinho pra cá. O que a gente fez aqui, ó, o espaço da mesa, ele foi pensado exatamente para caber aí o conjunto, ó, do prato, tá vendo? Certinho. E você conseguir comer confortável, mas num espaço mínimo necessário. E a bancada, ela tem esse formato orgânico, viu? Para você também não ficar batendo nas quinas. Então, para cá a gente trouxe o bowl e a parte dos talheres. Então, a gente monta aqui. E aqui, o que eu fiz? Ah, um detalhe importante que é o guardanapo que a gente coloca também. Então, assim, eu falo que é o mínimo necessário. Porque senão você faz eu já vejo muitas produções que o pessoal faz aquela mesa posta, tipo, eu falo que é o PF, prato feito, que é um prato, um talher de cada lado, um copinho, fica uma mesa, né, bichuruca, uma mesa fraquinha ali, pobrinha. Então a gente gosta de trazer fartura, de trazer como se fosse realmente uma celebração ali para o espaço. E para fazer um negócio um pouquinho diferente aqui, eu trouxe para cá a parte das taças que eu coloquei aqui em cima e uma jarra de suco que a gente vai fazer uma produção com gelo, com um limão siciliano que a gente gosta muito de usar para dar um destaque especial aqui nesse cantinho. E essa plantinha vem aqui para cima. Então, eu vou pegar a jarra e vocês vão ver aí na foto como é que ficou a produção depois, com tudo organizadinho aqui, como ficou bem bonito e já dá aquela vontade de estar aqui usufruindo desse espaço. Aí, pessoal, aqui, ó, eu trouxe esse potinho aqui, que a gente deixou bem na quina, com umas bolachinhas, que fica, né, a pessoa entra, já vê alguma coisa aqui também, que dá uma sensação gostosa. E antes de ir lá pro quarto, eu desenvolvi uma linha de aromas. Para cada estilo de decoração que a gente trabalha, perfil de público-alvo, nós definimos 5 tipos de fragrâncias. E é muito importante que o imóvel esteja limpo e que também tenha um cheirinho bem agradável. Então, sempre que a gente termina a composição, a gente coloca aí um cheirinho no espaço para quando a pessoa entrar, ela já sentir aquele cheiro bem gostoso. Se você quer saber mais sobre as nossas fragrâncias para casa, eu vou deixar um link aqui embaixo com mais informações, tá bom? O olfato, ele entra primeiro. Então, você entra no ambiente, tá lindo, maravilhoso, assim, mas tá com cheiro ruim, um cheiro de esgoto, um cheiro de coisa estragada, você não fica naquele ambiente, você não consegue nem pensar, você vai embora. Então é importante que a gente traga aí esse cheirinho pro ambiente. E para finalizar aqui o nosso tour, a gente vai lá pro quarto para terminar a produção do quarto. Vamos lá comigo? Para cá, gente, também vocês podem ver, já deixei tudo mais ou menos preparado aqui. A ideia é fazer um quarto bem realmente minimalista, bem gostosinho, que agrade aí o público que a gente definiu, que é um público mais selecionado, mais sofisticado. Ó, o que eu gosto de fazer, tá? Bastante almofada, bastante travesseiro para deixar a cama bem fofinha. Então aqui, ó, a gente tem ó, os travesseiros, tá? Então eu gosto de usar no mínimo 4 travesseiros para uma cama de casal, para uma cama queen. A roupa de cama também que a gente utilizou, 100% dos casos em quarto de casal é branquinho, tá? As pessoas sempre me perguntam, eu gosto muito do branco, ele traz a sensação de limpeza, de claridade, de ambiente amplo, né? Porque a luz reflete nele, então gosto muito do branco, né? E aqui a gente trouxe essas almofadas aí, ó, bem fofinhas, com esse tecido gostosinho, num tom mais cru, também combinando com toda a paleta de cores. E aqui o que a gente fez? Compramos essa cabeceira, que é tipo um linho, e pintamos a parede de um marronzinho também, para trazer sempre aí o aconchego pro espaço. Então, vou montar aqui a cama para vocês. Sozinha é um pouco difícil, mas vamos lá, pessoal. Ó, vou conversando aqui. Então, tudo isso tem que ser pensado, planejado, preparado, comprado antes. No home staging, tempo é dinheiro e tempo
perdido é dinheiro perdido. Então, quando a gente começa a reforma, a gente já começa pensando ela de trás para frente. Quais são as primeiras coisas que eu preciso comprar? O que demora mais tempo? Então, aqui, por exemplo, o que demora tempo? A marcenaria. Foi a primeira coisa que nós fechamos, foi a marcenaria. Depois, entrei com a parte ali, né? A gente ficou um tempinho, porque já tinha piso no apartamento. Então, a gente entrou depois com a parte de ar-condicionado, a parte de pintura. As paredes, elas receberam um tonzinho para sair daquele branco, né, sem graça, daquele branco que é padrão na grande maioria dos imóveis. A gente trouxe um tonzinho mais acolhedor, até porque ele contrasta com um pouquinho dos tons das portas. Então, a gente faz esse cronograma e a gente, dentro da administração que nós fazemos, dos trabalhos que a gente executa, né? Eu falo que a gente é babá de peão, porque você contrata ali o pedreiro, o eletricista, aí acontece que ele tem um problema, aí ele não vem, ou ele vem, faz metade do serviço, depois vai embora, entendeu? Então você tem que ficar organizando e coordenando esses profissionais. Isso dá um pouquinho de trabalho. Além disso, você tem que coordenar os pagamentos também, tá? Então, fazer uma planilha financeira para você coordenar esses pagamentos, o que foi pago, o que não foi pago. A gente sempre orienta a não pagar o 100% do combinado até o serviço ter sido feito. Então, a gente faz isso, ó. Terminou? Tá tudo certinho? Tá tudo funcionando? A pintura tá ok? Então, aí a gente manda para o cliente e libera o pagamento daquele serviço. Então, tudo isso é pensado. Gente, eu tô fazendo rapidinho aqui, mas o que eu quero dizer? As roupas de cama tem que estar sempre bem passadas, tá? Aí deixei uma almofadinha aqui no meio, bem passadas, os travesseiros bem amassadinhos, fofinhos, porque senão passa uma sensação ali de desleixo, né, no imóvel. Sabia que era duas, tá faltando aqui, ó. Você pode brincar com números pares, números ímpares, e aqui a gente já vai colocar essa mantinha que combina com essa corzinha aqui dessa almofada. E aí a nossa parte da cama tá pronta. E tem as mesinhas de cabeceira, né? Aí nas mesinhas de cabeceira a gente trouxe essas luminárias aqui, esses abajures. Essa parte de acessórios, tá? Então, abajur, toda essa parte de roupa de cama, tudo isso a gente aluga para o nosso cliente. Porque se você for comprar, você vai pagar caro. Então, qual que é o nosso serviço, né? A gente cobra do cliente. São 3 etapas. A primeira etapa é desenvolver o conceito, ou até mesmo fazer um projeto se for necessário. Primeira etapa. A segunda etapa, a parte de administração dessa reforma. E a terceira etapa, essa parte de produção que a gente está fazendo. Então, pensar nos acessórios, comprar os acessórios, trazer tudo para cá. Então, a gente aluga tudo isso daqui. Quando vende, a gente retira tudo. Então, o apartamento, ele é alugado, mobiliado, porém não decorado. Se fosse para um imóvel de Airbnb, por exemplo, a gente faria algumas coisas um pouquinho diferente. Por isso que é importante a gente entender qual é o objetivo de comercialização daquele imóvel, e isso vai definir o que a gente vai fazer dentro dos ambientes. E para complementar esse ambiente, eu trouxe essa caixinha marmorizada, também super chique, para ficar aqui nesse cantinho. E tá finalizado aqui esse ambiente. E pra gente concluir o imóvel só falta o banheiro, não é mesmo? Então vamos lá finalizar o banheiro. Olha só, já peguei aqui os acessórios de banheiro. A gente trouxe uma linha com detalhes em dourado para trazer sofisticação. Ó, coloquei aqui no cantinho.
O aromatizador aqui é muito bom com essas varetinhas. Aqui, ó, tem uma plantinha no cantinho, toalhinha de mão. Esse daqui a gente deixou bem aqui, ó, no lado do espelho. E ali a gente colocou um quadrinho com uma plantinha e mais uma toalha aqui do lado de cá. A produção do banheiro, nesse caso aqui, foi realmente bem básica. A gente deu muito mais foco ali na parte da sala, na nossa produção, principalmente com alimentos. Isso ajuda muito a trazer uma sensação de casa e uma sensação de morar, de viver bem, de poder experienciar coisas gostosas, de poder celebrar. Então, pessoal, esse vídeo foi um pouquinho diferente dos outros. Quis fazer essa montagem aqui com vocês, mostrando um pouquinho dos bastidores de como a gente faz o nosso trabalho de homestaging e deixar, né, a mensagem de que homestaging é muito mais do que colocar, né, um vasinho aqui. É pensar em toda uma estratégia de comercialização dependendo do foco do objetivo. Se é venda, se é locação anual, se é locação de temporada. Nesse caso era locação anual, então por isso que a gente tomou algumas decisões estratégicas. Mas se você tem um imóvel e está pensando em comercializar ele de alguma forma, entre em contato aqui com a gente pode te ajudar. Se você não for da região de São Paulo, a gente tem mentorados aí pelo Brasil que a gente pode te indicar também. E se você quer se especializar nessa área, aprender aqui comigo todas essas estratégias que eu utilizo, entre na nossa mentoria Stager de Sucesso. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo e comente, deixa aí o seu like, compartilhe com outras pessoas. Espero que você tenha gostado. Em breve temos mais vídeos aqui no canal. Ó, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou mostrar como é que a gente entrega o apartamento. Depois que ele foi alugado, a gente retira todas aquelas peças decorativas, ó, almofadas, vasinhos, a mesa posta que tava aqui, né, os pratos, talheres. Ele vai ser entregue assim, ele está mobiliado com os móveis eletrodomésticos, porém ele não está decorado. Então existe ali uma diferença. Aqui, ó, a cama, a gente tirou toda a roupa de cama, almofadas, travesseiros, mesinhas, as luminárias. Então é assim que a gente deixa o apartamento após a nossa produção de homestaging. As cortinas também permanecem, acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Banheiro, ó, deixamos o quadrinho, mas retiramos todo o restante das peças decorativas do apartamento. E lá na varanda também, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então é isso, obrigada por terem ficado até o final do vídeo.